E eu sou grata a Deus por mais um dia estar aqui de pé. Por mais um dia estar com fôlego de vida. Por mais um dia Ele ter me permitido chegar até aqui. Amém? Abra em Atos. Quem lembra da quarta-feira passada? Amém. Falamos sobre o quê? Ai meu Deus. Está aqui na boca. Falando sobre ouvir a palavra e praticar. Falamos sobre as palavras duras que Jesus libera para os seus discípulos. Então a gente só não ouve palavras maleáveis, mas a gente ouvimos também palavras duras. E Jesus ele liberou uma palavra para aquele povo e cada um começou a se retirar porque não quiseram ouvir a palavra dura. Então nem sempre as palavras que vai te agradar serão elas que irão te abençoar. Mas a gente precisa ouvir palavra de exortação, palavra que nos dá a direção para que a gente venha enxergar quem é Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Domingo foi falado sobre o quê? Sobre o homem, os 10 leprosos. Falemos sobre gratidão. Então quem aqui é grato por hoje está neste lugar? Amém. Se eu chamasse alguém aqui, o que é que você iria dizer a Deus? O que era que você ia voltar para agradecer a Deus? Domingo nós falamos a minha e a gente temos que voltar para agradecer a Deus. Porque só é Ele que é dado toda a honra e toda a glória. E hoje nós iremos falar sobre um homem que se entregou por amor a Jesus. Vamos falar de um homem que decidiu entregar a sua vida pelo amor de Jesus. Tem pessoas que dizem assim, o único que entregou a sua vida por a humanidade foi Jesus. Mas a Bíblia também fala sobre discípulos que entregaram a sua vida por amor ao Evangelho de Cristo. E eu te pergunto nesta noite, será que você está disposto? Será que você está disposta a entregar a sua vida, entregar o seu eu, entregar o seu comodismo, entregar as suas vontades, entregar os seus prazeres pelo amor de Jesus? Glória a Deus! Às vezes a gente acha que é morrer, né? Não. Quando eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus, eu estou morrendo. E hoje a gente vamos falar de um homem chamado Estevão, nome bonito, né? Que está lá em Atos 6. Quem encontrou vai dando glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, se for possível aumentar aí o violão, o ventilador, agradeço. Atos 6, 1. Amém? Encontraram? Amém. Amém. Vocês estão muito frio. Encontraram? Amém. Fala assim, ó. Ora, naqueles dias multiplicou-se Vamos ler o 40 para vocês entenderem. O 5:40. Chamando os apóstolos, açoitaram-os e ordenando-lhe que não falasse em nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram de Sidineu e regozijando-se por ter sido considerado digno de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias no templo de casa em casa, eles faziam o quê? De casa em casa. Cessavam de ensinar, não cessavam de ensinar e de pregar o quê? Vocês estão lendo a Bíblia?
eles não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo. Ora, vamos para o 6:1. Ora, naquele dia, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmurações dos herenitas contra o hebreu, porque a viúva deles estava sendo esquecida na destruição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nos abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas os irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa aparência, cheios do Espírito e de sabedoria, a qual encarregaremos deste serviço. Enquanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ao aparecer, agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Diga assim: homem cheio de fé, e cheio do Espírito Santo. E lá no 6, vamos lá para o 6, apresentaram-nos perante os apóstolos, e este, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimo sacerdote obedecia à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns do que era da sinagoga, chamada do liberto, dos sirineus, dos alexandrinos e das Licílias e da Ásia, e discutia com Estevão, e não podia resistir à sabedoria, ao Espírito pela qual ele falava. Então subornaram o homem que dissesse: temos ouvido este proferir blasfêmia contra Moisés, contra Deus. Sobrevieram o povo, os anciões e os escribas, e vestindo e arrebataram, levando ao Sidneu. Apresentaram testemunha falsa que depuseram este homem. Não cessaram de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés, que nos deu. Todos o que estava assentado, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Eu quero parar aqui. Estevão, ele era um discípulo de Jesus. Ele foi escolhido entre o povo para ir dar continuidade à obra do Senhor. Estevão, ele era um homem cheio de quê? Do Espírito Santo e de fé. Ele carregava 2 coisas: a fé e o Espírito Santo. Glória E a a palavra fala que aquele homem, ele começou a fazer a vontade de Deus. Aleluia. O que o Espírito Santo mandava ele falar, ele falava. Glória O que a o Deus. Espírito Santo mandava ele fazer, ele fazia. O que o Espírito Santo mandava ele orar, ele orava. Glória E a palavra a Deus. fala que muitos se levantaram contra ele. Assim como se levantaram contra José, assim como os seus irmãos venderam José, porque José carregava algo do Senhor. Assim como se levantaram contra a vida de Moisés, assim como se levantaram sobre muitos profetas, sobre Isaac. E Estevão, ele chegou para aquele povo, levaram Estevão até o sacerdote para o julgamento, porque Estevão, ele tinha uma sabedoria, amado, dada pelo Senhor.
quando ele chegou a julgamento, muitos disseram que Estevão estava fazendo coisas de errado. Estevão estava blasfemando. Estevão estava querendo trazer um novo ensinamento ao qual Deus não deu, a qual Moisés ensinou aquele povo. Pastora, o que é que a senhora hoje quer falar sobre Estevão? Eu quero falar sobre chamado. A primeira semana foi sobre exortação. Se você não está preparado para ser exortado, para ser discipulado, para ser ensinado, você não está preparado para se entregar por amor a Jesus Cristo. Desse jeito. Se você não volta para agradecer a Deus, para entender que o que você tem não é seu, você não está preparado para ajudar o próximo. E hoje eu quero falar deste homem. Eu quero falar de Estevão. Um homem a qual ele não se contaminou. Um homem pela qual ele não se corrompeu. Um homem pela qual não se deixou ser usado por doutrinas humanas ou até mesmo por ordem de homens. Mas ele exercia a fé dele. Ele acreditava que Deus ele chamou ele por um propósito. E ele tinha que dar continuidade. E a palavra é tão clara, amada, porque quando muitos olharam para Estevão, eles viram o semblante de Deus. Estevão, ele carregava uma promessa. Mas também Estevão ia carregar pedradas. Estevão ia carregar calúnias. Estevão ia carregar até mesmo de pessoas que andavam com ele a traição. Hoje, nós temos vivido em um tempo a qual pessoas dizem assim: eu não estou preparado para ser um pastor, eu não estou preparado para ser um líder, eu não estou preparado para ser um diácono. Estevão, ele foi chamado para ser um diácono. Mas só que o Senhor, ele colocou na vida dele algo, amados, que foi o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Aquele homem, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra fala que Estevão, ele fazia prodígios, ele fazia milagres, ele fazia as coisas acontecerem. E muitas das vezes você se limita. Muitas das vezes você se deixa ser usado pelo Espírito Santo simplesmente porque uma pessoa chega e diz: isso não é de Deus. O diabo cura? Ele pode curar, mas depois ele rouba. Mas Estevão, ele tinha algo. Vocês acham que o diabo carrega fé? Não. Satanás, ele não carrega fé. Ele está aqui para roubar a minha fé e a tua fé. Então o que tinha sobre a vida de Estevão era fé que aqueles homens não tinham. E que quando aqueles homens viram Estevão fazendo prodígios, fazendo as coisas acontecer, a palavra fala que assim, os templos naquele tempo, amado, eles iam de casa em casa. E eles se alegravam, porque eles estavam sendo perseguidos. Muitas das vezes você se entristece quando tem um irmão falando da tua vida, quando tem alguém dizendo assim: olha o santo, olha o crente que se acha santo. Estevão, ele suportou tudo. Tudo por amor à palavra de Jesus Cristo. E lá no 7:54, vamos lá para o 7:54, capítulo 7,
versículo 54. Fala assim: e ouvindo isto, influenciado em seus corações, rangia os dentes contra Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Estevão, então eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram uninamente contra ele, e lançando para fora da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas puseram-se as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram após Estevão, que, orando, dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E se pondo de joelho, clamou em grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. E Saulo consentia a sua morte. Estevão, ele morreu por amor a quem? Pelo amor à palavra de Deus. A palavra fala que Estevão, ele focou. Amados, uma coisa que me chama a atenção foi porque Estevão poderia se abaixar e olhar as pedradas, de qual direção estava vindo as pedradas, de qual direção estava vindo os gritos, de qual direção estava vindo aquelas pessoas para caluniar. Mas Estevão, ele só olhou para o céu e ele disse assim: estou vendo Deus. Olha que privilégio. Estou vendo Deus e o homem à direita de Deus, que é Jesus. Mas uma coisa que me chama a atenção foi porque Estevão, ele disse: eu clamo a ti, Senhor. Ele olhou para aquele povo, ele decidiu não olhar as pedradas que estavam vindo em direção dele, mas ele olhou para o alvo que era Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quantas das vezes você para de olhar para o alvo e olha para as pedradas que estão vindo em tua direção, e olha para as bocas malditas que estão vindo te caluniar? Mas Estevão, ele estava cheio do Espírito e ele disse: Senhor, eu entrego o meu Espírito. Pastora, a senhora quer dizer que eu tenho que ser apedrejada? Não. E se for preciso, sim, por amor a Jesus. Mas eu trazendo essa revelação, hoje eu lendo essa palavra, eu disse: meu Deus, quantas das vezes eu não faço isso? Quantas das vezes você não faz isso? O irmão se levanta contra a tua vida, em vez de tu se ajoelhar e dizer: Senhor, perante a ti eu coloco o meu espírito. E não decidir olhar para as pedradas, não decidir olhar para as calúnias, não decidir olhar para aquilo que está te julgando. Mas o que fez Estevão olhar para isso foi a fé, a certeza que ele ia para o Pai. Olha que visão bonita ele teve. Eram as pessoas apedrejando ele, colocando ele para fora da cidade e começaram a apedrejar, simplesmente porque ele fazia milagres, simplesmente porque ele fazia a vontade de Deus. Quantas das vezes vai ser preciso você ser apedrejado para fazer a vontade de Deus? E não se entristeça. Não se entristeça.
Porque você está no caminho certo. Você está na direção certa. Às vezes a gente diz, por que é que as coisas ruins só acontecem comigo? Porque há algo na tua vida que os teus inimigos querem tirar. E o que Estevão tinha era fé, amado. A parte que mais me chamou a atenção foi porque eles apedrejaram Estevão e ele orando. Olha só, imagina aí, a palavra fala da mulher adúltera, ela se abaixou, creio eu que ela colocou a mão assim, ó, para se defender das pedradas. Mas Estevão não, ele se ajoelhou e começou a orar. Agora para aí para raciocinar. Aonde é que vinham as pedradas? Até a morte. Na cabeça. Nas costas. De frente. De trás. Do lado. E a palavra fala que eles tamparam os ouvidos de Estevão. Creio eu que eles queriam que Estevão não ouvisse a voz de Deus. Muitas das vezes o diabo faz isso comigo e com você. Ele está nesse momento, muitas das vezes, tampando até o teu ouvido. Sabe de quem não acredita nessa palavra? Mas Estevão, em nenhum momento, ele deixou de acreditar, mas ele olhou para o céu. Eu me lembrei quando Jesus foi entregue naquela cruz. Que eles disseram, se tu és filho de Deus, sai daí. E ele olhou para o céu e disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Da mesma forma foi Estevão, um homem de fé cheio do Espírito Santo. O que nos faz permanecer de pé é o Espírito Santo de Deus. O que nos faz permanecer na fé é a presença do Espírito Santo. Gente, sem a presença do Espírito Santo, a gente somos mortos. Eu lembro que uma ovelha, ela se encheu da presença do Espírito Santo. E a vizinhança toda já estava para chamar a polícia. E ela lá, ela dançava, ela orava, ela dançava. E a ovelha ligou, pastora, tem como a senhora vir aqui na minha casa? Porque o negócio está... Eu mesmo estou sem acreditar no que eu estou vendo. E eu lembro, amados, que quando eu entrei na sala dessa discípula, ela pegou pela minha mão e começou a dançar comigo. E para onde ela ia, eu tinha que ir. Mas naquele momento, eu olhava e eu achava que era dela. Porque eu não olhei pelo olhar espiritual, o olhar do Espírito Santo. Eu não acreditava pelos olhos da fé que era Deus. E na hora eu parei. E o Senhor disse assim, somente faz o que eu quero através dela. E ela começou a orar em línguas, e ela começou a dançar, e ela começou a falar, e eu tinha que entender o que ela estava falando vindo do céu. Foi uma coisa sobrenatural. E teve um momento que ela pegou, me empurrou da cadeira, e eu me sentei na cadeira. E quando eu me sentei na cadeira, ela, através do Espírito Santo, disse assim para mim, os que foram, eles não foram porque eles quiseram. Eles foram porque você deixou as minhas ovelhas ir. Então vá e busque elas de volta. E depois ele olhou para mim e disse assim, tu será perseguida, tu será caluniada, mas até onde?
tu irás pelo meu amor. Gente, meu coração começou a bradar e eu disse, meu Deus, que presença é essa? E eu lembro que quando tudo voltou ao normal, ela voltou ao normal, um pouco normal, do normal. Ela segurou na minha mão e a voz de Deus disse assim para mim, tu precisa crer mais, mulher, em mim. Eu cheguei em casa que eu não dormi não. Eu disse, Jesus, eu ainda não vivo o teu evangelho de verdade. Até onde você iria pelo amor de Jesus? Estevão, ele não olhou para as pedradas. Ele não olhou para as calúnias. Ele não olhou para a dificuldade. Ele não olhou, a palavra fala que aquele povo, aqueles homens, quando via Estevão pregando, quando via Estevão curando, quando via Estevão libertando, quando via Estevão fazendo prodígios e maravilhas, eles se levantaram assim como se levantou contra Daniel e jogaram Daniel na boca dos leões e Deus o livrou. Então Deus vai te livrar. Glória a Deus, aleluia, por amor a Ele. Deus dá livramento. Glória a Deus. Então pare de se achar o coitado. Pare de se achar a coitadinha. Pare de se achar pequeno diante daquilo que Deus preparou para a tua vida. Glória a Deus. Aí às vezes a gente se pergunta, não, mas caminhar com Cristo é difícil. É difícil quando você não carrega a presença do Espírito Santo. Mas quando você carrega a presença do Espírito Santo, não tem inferno, não tem demônio, não tem ninguém que te paralise. Mas muitas das vezes a gente limita a vontade do Espírito. A gente limita a vontade de Deus. Vocês acham que Estevão estava preparado para receber aquelas pedradas, gente? Não. Vocês acham que Estevão, ele foi porque simplesmente quis ir morrer? Não. Mas ele se ajoelhou e orou. Será que você está disposto a se ajoelhar e orar pelas coisas ruins que estão vindo na tua vida? Ou você está disposto a arremessar a pedra que arremessaram contra você? Amados, deixa eu dizer algo para vocês. Não tenha medo da calúnia. Quem carrega a marca de Deus irá carregar as coisas ruins. Tem pessoas que dizem, Jesus passou por isso. Se a palavra dele diz que obras maiores nós iremos fazer, então também coisas maiores nós temos que suportar. Glória a Deus, aleluia. Por isso que muitos hoje quer Jesus, quer as bênçãos dele, quer as maravilhas dele, mas não quer fazer o que ele quer que você faça. Pessoas ingratas, elas nunca vão querer carregar a promessa de Deus. Pessoas frouxas nunca vão querer carregar a promessa de Deus. A palavra de Deus diz, amado, quer me seguir? Temos que fazer o quê? Negue-se a si mesmo e carrega a sua cruz. Negue a si mesmo e carregue a sua cruz. Aí tem pessoas que muitas das vezes dizem assim, Senhor, que cruz é essa pesada que tu me deste essa bênção? Deixa eu te dizer, o irmão não é a tua cruz. A tua cruz é você negar as suas vontades, é você negar os seus prazeres, é você se entregar completamente nos braços daquele que te escolheu. Aí
Aí tem irmãos que deixam de ir para uma igreja porque não gostou do que o irmão falou. Aí tem irmão que diz assim: eu estou sendo caluniado demais. E paralisa. Não está disposto a se ajoelhar e orar por aquele que falou de ti, por aquele que te julgou, por aquele que te apedrejou. A palavra fala que quando a mulher adúltera chegou, tinha um monte. Até na presença de Jesus eles foram usados. E eles disseram: a lei de Moisés. Aqui, ó, eles chegaram para os homens, os sacerdotes, e disseram: ele quer tirar os ensinamentos de Moisés de nós. Simplesmente porque ele estava fazendo o que muitos não faziam. Quando você começar a fazer a vontade de Deus, vai vir pessoas para dizer assim: olha, está fazendo isso e aquilo, quer ser amostrado. Deixa eu te dizer, não te importa, se ajoelha e ora por essa pessoa, porque essa pessoa só quer te paralisar. Ela não quer que você faça o que ela não está fazendo. Eu já vi pessoas, amado, em dizer assim: eu vou deixar de ir na igreja que Piedade e Reinaldo conduz, porque eu quero ver. Sem mim eles não fazem. Quebrou foi a cara, porque eu não faço sem a presença do Espírito Santo. Aleluia! Porque se acha, amado. Porque se acha. Aí quando você começa a fazer algo na obra de Deus, tem que vir algum. Fazer que nem isso. Um servo de Deus que não quer carregar a promessa, vamos dizer assim, um fariseu, que só vive de tudo certinho, mas não carrega a presença do Espírito. Vive como um sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. Mas a gente temos que parar, amados. Temos que parar de olhar para a direita e para a esquerda. Temos que fazer que nem Estevão. Temos que negar a si mesmo. Temos que nos ajoelhar independente do que está vindo. Independente do mar que você vai passar. Independente da dor. Independente da luta. Independente da afronta. Um dia aconteceu isso comigo. De uma ovelha, um discípulo. E até uma liderança maior e dizer assim: eu quero que você tire tudo de Piedade. Agora, coisa triste é saber e você ter que abraçar um enviado. Eu olhei assim, eu disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas que eu entrego nesse momento o meu coração, o meu espírito, para que eu não carregue sofrimento, para que eu não carregue mágoa, para que eu não carregue ressentimento, para que eu não carregue até o ódio que um dia o diabo colocou em minha vida e o Senhor tirou. Será que você estaria disposto a fazer o que Estevão fez? Se entregar até a morte. Ele fez algo certo. Daniel fez algo certo. José fez algo certo. Jó fez algo certo. Moisés fez algo certo. Mas qual foi o fim deles? De restituição, de glória, de salvação, de privilégio. Sabe de quê? De ver as maravilhas de Deus. Então aquele que se afasta, aquele que olha e se corrompe por coisas, ele não tem o direito à salvação. Então continue, faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Diga para Deus: Senhor, eu quero ser usado por ti.
Se eu chegar na igreja, eu quero ser usado por ti. Eu já fui proibida até de orar na cabeça dos irmãos, porque muitos diziam que eu era usada pelo demônio. Eu dizia, já não sou usada pelo demônio. Então você que tem autoridade, coloca a mão sobre a cabeça de piedade e repreenda esse demônio. Mas tu viesse repreender? Porque aquele que carrega a vontade de Deus, ele será caluniado. Mas a gente temos que permanecer na fé, acreditando que tudo vai dar certo, acreditando que Deus vai agir ao nosso favor. No tempo certo, o Senhor se levantará ao teu favor. No tempo certo, Deus fará aquilo que você um dia foi caluniado. No tempo certo, Deus mostrará a verdade onde houve mentira. Eu costumo sempre dizer, o tempo dirá quem verdadeiramente somos. É o tempo. O caminhar com Cristo é bom. A palavra fala que ele se alegrava em ser perseguido. Será que você se alegra? Se alegra nada. Às vezes chega na casa do Senhor, hoje eu não estou bem. Por quê, amado? Porque hoje aconteceu isso e aquilo. Vá orar em nome de Jesus. Vá apresentar a sua vida no nome de Jesus. Vá fazer acontecer. Vá fazer a vontade de Deus. Aí tem gente que diz, eu não estou preparado, mas está preparado para murmurar. Eu não estou preparado, mas está preparado para ganhar as bênçãos de Deus. Eu não estou preparado para colocar a mão na cabeça do irmão, porque simplesmente eu estou com dor de cabeça, mas ele está com dor de cabeça, Deus. Qual é o Deus que eu sirvo? É o Deus da cura. Eu não estou preparado para orar uma pessoa, porque eu não sei falar. Deixa eu te dizer, Deus, Ele quer te usar onde tu chegar. Aleluia! Somente abre a tua boca e faz aquilo que Ele pede. Deixa o povo falar, mano. Eu já ouvi de pessoas dizer assim, Deus só fala contigo. Me lembrei de Miriam, quando falou para Moisés. Será que Deus só fala com Moisés e uma lepra caiu sobre a vida de Miriam? Então deixa as pessoas pensarem o que quiserem de você. Porque Deus irá justificar a tua vida. Mas somente faz a vontade dele, amém? Deus não chamou vocês para estar aqui, ó, todo culto, sentado. Deus chamou vocês para ganhar. A palavra fala que Estevão começou a pregar, começou a ganhar almas, e ali começou a crescer, e ali começou a avançar, e ali começou a fazer que nem diz, a acontecer o que muitos não faziam. Sabe aquele vizinho que olha para tu e diz assim, menino, fulano comprou um carro. Como é que esse troço comprou um carro que não tem onde cair morto? É Deus, amado, é Deus. Glória a Deus. Mas rapaz, fulano está em cima do altar cantando, não sabe nem cantar. Eu sou melhor que ele, mas você não está aqui no lugar dele. Então você é pior. Então às vezes a gente se paralisando pelo que o povo diz, pelas pedradas. Estevão, ele simplesmente, se ajoelhou e orou no meio das pedradas, no meio das acusações, no meio das mentiras. Ele disse, Pai, recebe o meu espírito, porque está doendo. Creio eu que aquele homem disse, está doendo. Mas o Senhor, naquele momento, ele olhou para cima e viu Jesus, amado, à direita do Pai, sentado. Olha que maravilha! Glória a Deus! Isso é o caminhar com Cristo. Amém? Amém ou não amém? Amém! Fique de pé em nome de Jesus. Eu não sei quantas pedradas você já levou, mas deixa eu te dizer, junta. Estevão, ele morreu. Chegou a hora dele. Mas as pedradas que você levar
pega elas e faz degrau para você subir. Faz altar para você orar perante Deus. Mas não se corrompe com o pecado. Não perca a sua fé. Acredite que Deus é com você. É nesses momentos, amado, que a gente pergunta: onde é que está Deus? Por que Deus não está fazendo nada acontecer? Por que Deus não está me defendendo? Deixa eu te dizer, vai chegar a hora e o momento que Deus vai te exaltar. Glória a Deus. Mas você precisa parar de olhar as pedradas. Você precisa parar de olhar as dificuldades, de olhar simplesmente para o alvo, que é Jesus. Glória a Deus. Deixa as pessoas olhar para ti e te julgar. Às vezes, amados, tem pessoas que chegam para mim e dizem: eu tenho raiva da tua cara, piedade. Eu tenho ódio dessa piedade. Glória a Deus, é sinal que eu estou agradando a Jesus e desagradando aquele que um dia me destruiu. Queiram ser assim. Queira afrontar o inferno. Tem crente que é tão medroso que só a misericórdia. Eu digo assim: será que essa bênção carrega o Espírito Santo? Não tenha medo de fazer a vontade de Deus, não, amém? Se Deus mandar tu fazer, vai lá e faz. Se Deus mandar tu operar, vai lá e opera. Se Deus mandar tu orar, vai lá e ora. Se Deus mandar tu expulsar demônio, vai lá e expulsa. Porque Deus vai te usar nesta terra. Amém? Amém. Amém ou amém? Amém. Quem tomou posse dessa palavra? Glória a Deus. Quem vai fazer a vontade de Deus? Pois Deus vai te provar essa semana. Glória a Deus. Tem gente que diz assim: eita, o diabo veio com tudo. Ei, peraí. Às vezes é Deus te provando para ver se tu é aprovado ou reprovado. Aí às vezes a gente acha que é o diabo, a gente se paralisa com medo dele, né? O quê? Sai da frente. Que atrás vem gente e eu preciso chegar onde eu quero. Aleluia!